Será que o problema é realmente o blazer, o batom vermelho e a água na taça? Ou você que está usando fórmulas genéricas para tentar se posicionar e tentar passar uma coisa aqui sem olhar para a sua verdadeira essência e autenticidade? Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre o que acontece no mercado digital e sobre o que as pessoas falam sobre posicionamento e qual é a minha visão sobre tudo isso. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Meu nome é Laura Cambraia, sou especialista em negócios com propósito e aqui no canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e empresarial para que você tenha resultados. Se você ainda não se inscreveu, já clica aqui, se inscreve, já curte o vídeo também para que o YouTube entenda que é legal, que é interessante mostrar para mais pessoas. Bom, esse assunto surgiu porque no ano passado eu literalmente travei no meu posicionamento, na minha comunicação, no que eu fazia, no que eu não fazia, porque eu comecei a estudar sobre posicionamento e comecei a andar em alguns grupos de pessoas que já tinham resultados maiores que os meus e eram impostas algumas regras, algumas fórmulas que me privavam de ser quem eu era. Então eu vou te trazer um pouco de contexto para você poder entender toda a linha de raciocínio. Eu comecei a trabalhar com o Instagram em 2016, tem até outro vídeo que eu conto mais sobre a minha história, minha jornada, vou deixar aqui num card interativo, que é contando que eu quase desisti do digital e lá eu conto toda a minha trajetória. Então eu produzo conteúdo e eu vendo no Instagram já tem muito tempo. Só que eu sempre vendi produtos baratos e eu tinha muita dificuldade em vender no início. Então eu fui desbloqueando assim níveis para eu chegar no resultado que eu gostaria. O meu primeiro marco foi chegar em R$5.000 por mês, depois o meu segundo marco foi chegar em R$10.000 por mês, e aí depois de R$10.000, na verdade de 5 para 10 teve 7, aí depois 8, aí depois 10. Então assim, a cada um desses marcos eu tive que ir destravando coisas que eu precisava fazer, que eu não estava fazendo de uma forma tão certa. Então eu precisava lapidar, refinar o que eu estava sendo feito, fazer de uma forma mais certa. Não existe forma mais certa. Enfim, acho que deu pra você entender o conceito desse vídeo. Então, como eu vim de um mercado que eu vim meio crua, eu vendia 100% no feeling, e aos poucos eu fui entendendo ali sobre estratégias digitais, foi a primeira coisa que eu estudei, estratégias digitais, funis de venda no digital, como fazia conteúdo de verdade para atrair público qualificado, como fazer narrativas que realmente traziam pessoas. Aí a minha segunda dificuldade foi, as pessoas chegavam, mas elas não compravam, ou eu tinha muita dificuldade de converter, tinha muita objeção, as pessoas viam o meu preço como um preço caro. Aí eu comecei a destravar em vendas, trouxe estratégias de vendas e depois, mesmo com as estratégias de venda, eu comecei a perceber que o cliente que eu queria me comunicar, que eram mulheres mais maduras, mulheres que já tinham um negócio, que já tinham resultados e principalmente que as minhas clientes me vissem como uma pessoa, como uma autoridade, me trouxeram esse conceito de posicionamento que eu precisava usar roupas escuras, gola rolê, fazer aquelas fotos com a cara séria e tudo tinha que ser bem dark, sabe? Aquele posicionamento bem engessado. E assim, claro que tendo mentores eu ia fazer o quê? Eu segui o que eles falaram e falei, não, é isso mesmo, tem que seguir por esse caminho, é isso aqui que realmente vai me trazer clientes alinhados. Só que a grande verdade é que não foi bem isso que aconteceu não, muito pelo contrário. Eu sentia que eu tava vestindo um personagem. Chegou um momento, eu fiquei um ano tentando me posicionar dessa forma, chegou um momento que eu travei totalmente, que eu não me sentia mais confortável de abrir o meu Instagram e compartilhar um insight, compartilhar uma ideia, que foi uma coisa que eu sempre fiz. Eu tava tendo muita dificuldade de me conectar com o meu público, que foi algo que eu sempre consegui liderar uma tribo, ter pessoas que pensavam como eu pensava. Então isso tudo começou a ficar muito difícil, eu comecei a ver que
eu tava só me afastando das pessoas e eu me sentia extremamente inacessível. Eu olhava as minhas fotos e eu falava, gente, a pessoa entra numa reunião comigo no Zoom, não tem nem como. Olha aqui no vídeo, eu não consigo falar o vídeo sem começar a rir, sabe? Assim, esse é meu jeito. Sou assim. Como faço pra mudar? Não sei, não tem como, já tentei. Então, eu percebi que não tava funcionando. Não tava funcionando, aquilo ali era uma coisa muito engessada pra mim, era muito genérica, era muito finge para ser o que eu não era. E como um dos meus valores inegociáveis é vender com verdade, é vender com transparência, é ser honesta, é gerar conexão, é inclusive ter proximidade. Eu gosto muito com as minhas mentoradas, eu me abro muito, eu trago coisas da minha vida pessoal que eu não exponho nas redes sociais. Então até os desafios mesmo eu trago, e eu vejo que isso é um diferencial, porque eu estive e estou em algumas mentorias, em alguns cursos, que você não vê as pessoas sendo vulneráveis, você não vê o mentor sendo vulnerável, você não vê, só conta depois de muitos anos e naquela história jornada do herói, sabe? Não é sincero, não é honesto e não fala sobre sentimentos, enfim, eu acho meio... sei lá, essa é a minha opinião, meu pensamento, tentei, não consegui. Então eu falei, eu preciso voltar. Como que eu volto? Como que eu resgato a minha essência? Como que eu resgato quem eu verdadeiramente sou? Como que eu melhoro o que eu era, mas sem perder a minha verdade, sem perder a minha essência. E aí eu aprofundei em posicionamento, aprofundei no que realmente eu queria fazer, com quem eu queria falar, e até por isso, esse ano de 2025, eu refiz toda a comunicação da minha marca, desde o propósito do porquê que a marca existe, missão, visão, valores, qual que era a cliente ideal, qual que seria a narrativa de marca, quais que seriam as nossas bandeiras defendidas, o que a gente iria contra, quais que realmente são os temas que nós vamos trazer nas linhas editoriais. Então, tudo isso que eu tô te trazendo, se você trabalha com digital, se você quer se posicionar, rebobina esse vídeo aí e já anota todos esses pontos, porque é exatamente assim que você constrói um posicionamento com essência. Entendendo o porquê que aquela marca existe, por que você começou tudo isso, por que você quer fazer isso, qual é a transformação que você verdadeiramente quer trazer para o mundo. Quem que são essas pessoas que vão se conectar com você? Porque não é todo mundo que vai se conectar com você e tá tudo bem. É pra isso mesmo. Vamos pensar aqui, vou trazer um conceito que fica claro. Se você é mulher, você vai entender. Olha só, nós temos a Zara e nós temos a Farm. São duas lojas de roupa, concorda? Ok, temos mulheres que compram nas duas, beleza. Mas na grande maioria, as mulheres que compram na Farm não são as mesmas mulheres que compram na Zara, porque o público é diferente, a comunicação de roupa é diferente, o estilo é diferente, os gostos pessoais são diferentes. Então é isso, é sobre isso, é você se posicionar para atrair o público que você quer atrair, para atrair as pessoas que você quer atrair. Por isso que o meu método se chama Efeito Margatzny. E aí eu vou contar um segredo aqui que eu nunca contei no Instagram. Se você veio do Instagram, você vai ficar surpresa. Margatzny é a palavra Instagram vista do espelho. E de onde que eu tirei isso? Eu precisava de um nome para o meu método, um nome diferente, um nome que eu gostasse, que fizesse sentido. E quando eu estava construindo a minha marca, eu percebi que eu precisava ser a pessoa que eu queria atrair. Então, na verdade, eu recebi essa revelação desse nome em um sonho, muito guiada por Deus. Então, o tempo todo, tudo da minha marca é guiado por Deus, pela voz de Deus. Em um sonho, eu me vi em um espelho e eu sempre brinquei que eu falava que era Laura e Laurinha, que eu tinha duas versões. A Laurinha era bem criança, imatura, queria só festa, bebida e tudo mais, e tinha a Laura, que era madura e tudo mais. Só que, assim, até abrindo agora uma parte particular pra você, eu senti a Laurinha mais no controle.
E aí eu passei pelo processo de autoconhecimento, entender as minhas sombras, entender o que estava bloqueando os meus resultados. Eu falei, caramba, é porque a Laurinha tá mais no controle, então eu preciso dar um jeito aqui de segurar a Laurinha. E aí eu tive esse sonho, que eu me via no espelho e que eu trocava de lugar comigo mesma, só que nessa versão Laura e Laurinha, e eu entendia que eu tomava a postura de uma pessoa mais madura, de uma mulher realmente de negócios, de uma empresária. E aí eu comecei a perceber como que a gente realmente está sempre em ambientes, na verdade comecei a estudar, comecei a perceber aleatoriamente, não é um conhecimento tirado dos meus cotovelos. Sabe aquela frase, você é a soma das 5 pessoas que você mais anda? Pois é exatamente isso. Então eu comecei a entender esses conceitos, entender que os ambientes que nós estávamos sempre estaria alinhado com quem a gente verdadeiramente é. As pessoas que se identificam conosco sempre são pessoas que pensam como a gente pensa. Então a marca, ela veio desse conceito. Efeito Margatsini significa seja quem você quer atrair. Por quê? Porque quando você se posiciona com verdade e autenticidade, você vai atrair clientes que se identificam com a sua marca, que esse é o objetivo do método. A construção de uma marca pessoal, autêntica, que atrai o cliente ideal. Só que eu tinha todo o conceito, só que eu tava iniciando nessa questão de posicionamento, então eu não tinha tanta profundidade. Hoje, 2 anos errando e acertando, eu finalmente construí algo que, assim, não existe no mercado. Mas tá, vamos voltar lá pra questão do posicionamento. Então, você tem que se perguntar por que essa marca existe, qual que é a transformação que você quer trazer, quem são as pessoas que vão se conectar com essa marca, qual é o nível de consciência dessas pessoas, quem elas são antes, quem elas são depois de comprar de você, quais que são as bandeiras que você defende, o que você é contra, quais que são seus valores inegociáveis, princípios inegociáveis, qual que é a postura que você vai ter dentro da sua marca, como que essa marca vai se comunicar. E aí trouxe um pouco dos arquétipos. Hoje eu uso na minha marca os arquétipos da maga, da sábia e da heroína. Então dentro lá do meu método eu falo mais sobre arquétipos. A gente vai ter até uma atualização recente sobre isso. Então eu tive que ir realmente entendendo. E essa questão do posicionamento mais inacessível, dessa questão da cara fechada, dessas cores muito escuras, eu percebi que não era tão coerente. Sim, eu continuo usando cores escuras na minha marca, só que hoje eu também trouxe um pouco mais de leveza, um pouco mais de equilíbrio, então a minha paleta de cores não é 100% escura. Hoje, as minhas fotos, apesar de eu estar de blazer, de uma roupa social que realmente é coerente com o meu estilo pessoal e verdadeiramente é o que eu quero passar com a minha marca, não é uma construção fajuta, mas as fotos, elas têm leveza, elas não, assim, eu tô de cara fechada, mas não é séria, é uma foto com um leve sorriso, todas essas coisas me trouxeram uma leveza no processo que, sinceramente, eu nunca estive mais feliz com a minha marca e com o que eu tô... E com o que eu tô construindo. Deixa eu tomar uma água aqui que eu até engasguei. E desde que eu comecei a trazer novamente mais da minha essência, mais da minha autenticidade, porém de forma intencional e de forma autêntica, personalizada realmente, eu comecei a atrair pessoas mais qualificadas, clientes que me dá prazer em atender, pessoas que de verdade são coerentes com a marca. E as vendas voltaram a acontecer de forma natural, porque isso também tinha acontecido, assim, eu continuei vendendo, mas tinha dado uma travada. E eu também voltei a produzir conteúdo com vontade de falar, com vontade de ser eu, com vontade de me expressar. E sem medo de estar pisando em ovos, de meu Deus, eu não posso, sei lá. Hoje, por exemplo, por que eu tô gravando esse vídeo? Hoje, mais cedo, eu cheguei da academia e sempre que eu chego da academia, minha cabeça tá assim, 1 milhão de ideias. E eu sou a pessoa que gosta de compartilhar. Eu tô aqui nas redes sociais e eu
produzo conteúdo, eu sempre produzi conteúdo para ajudar verdadeiramente. Se minimamente eu puder trazer um insight, uma ideia, uma coisa que você vai falar, meu Deus, isso já mudou a minha vida, nossa, eu vou ser muito, muito, muito feliz, de verdade. Inclusive, se você assiste meus vídeos e você não me dá feedback, saiba que eu amo receber feedback. Amo, amo, amo. Pode ser a coisa mais simples do mundo, mas eu sinto que eu verdadeiramente estou cumprindo meu propósito. Então, produzir conteúdo pra mim é uma coisa satisfatória, é natural, eu gosto de fazer isso. E aí, eu cheguei da academia, eu até gravei um vídeo pro canal num dia desses pra trás, e eu tinha chegado da academia, gravado uns stories e fui deixar pra gravar pro canal no final do dia. E aí a ideia já não estava tão fluida mais. Então hoje, quando eu cheguei da academia, eu queria falar sobre o assunto nos stories, que inclusive é esse assunto aqui. E eu falei, não, eu não vou deixar pra falar depois, porque senão vai acontecer igual o dia que eu gravei lá pro YouTube, que eu perdi a fluidez do assunto e eu não falei com tanta vontade quanto eu gostaria. E assim foi feito. Eu apareci lá, gravei os stories de toda suada, de roupa de academia. E eu até falei sobre isso, porque foi justamente esse o assunto. Eu falei, nossa, se fosse antes, se fosse ano passado, ano retrasado, eu jamais apareceria de roupa de academia, suada, pra compartilhar um insight simplesmente porque me veio na mente que alguém pode gostar daquele conteúdo. Porque eu achava que isso ia atrapalhar o meu posicionamento, a minha autoridade, que as pessoas não veriam valor em mim, não veriam valor na minha oferta. E sinceramente, se alguém deixar de comprar de mim porque eu apareci de roupa de academia, suada, trazendo um hiper conhecimento, porque, modéstia à parte, eu considero que eu sou uma pessoa que sabe explicar as coisas, essa pessoa não merece ser minha cliente, entendeu? É sobre isso, e tá tudo bem, não é pra todo mundo ser meu cliente. Quem não quiser comprar de mim pode comprar de outra expert, tá tudo certo, eu não vou chorar por isso. Tem 1 milhão de pessoas no mundo que poderiam se identificar comigo e comprar de mim. Então, quando eu quebrei esse paradigma na minha cabeça, nossa, meu processo se tornou muito mais leve. E aí, quando a gente fala sobre posicionamento em essência, posicionamento autêntico, que é o que eu defendo dentro da minha marca, que é o que eu acabei de te ensinar, como que você constrói, eu perdi o que eu ia falar. TDAH, mas tá tudo bem. Olha, os vídeos aqui do canal são sempre nesse estilo, mais conversa, mais diálogo. Eu sempre trago algum assunto que me veio e que eu acho que vai fazer sentido pra você. Então, você percebeu, é um vídeo sem corte, sem roteiros. Às vezes eu faço um roteiro com alguns bullet points, mas hoje eu só queria trazer essa reflexão de posicionamento autêntico, com você não perder a sua essência, não se perder em um personagem, que talvez o que você esteja precisando fazer no seu posicionamento é reforçar esse posicionamento. Ah, me lembrei que eu ia falar. Posicionamento é o que te diferencia. Por exemplo, eu falar sobre isso aqui é o que me diferencia. Tem gente que vai contra a minha ideia de posicionamento. Vai falar, não, você tem que ser 100% intencional. Se precisar construir um personagem, você vai construir. Eu não sou essa pessoa. Tem gente que acha que do jeito que eu sou, eu vou perder cliente. Eu não acho que eu vou perder cliente. Então, assim, posicionamento é sobre você defender o que você verdadeiramente acredita, que naturalmente as pessoas que se conectam com você, elas vão comprar de você, comprar da sua marca e querer você mais perto. Porque hoje a gente está em um movimento de mercado que as pessoas estão buscando pertencimento. E é isso que influencia de verdade a decisão de compra do consumidor, principalmente nas redes sociais. Ela se sentir pertencente, ela se sentir próxima, ela sentir que você realmente representa o que ela pensa e você se tornar essa líder desse movimento. Então, dentro do meu método, dentro da minha mentoria, eu falo mais sobre isso, eu te ensino a construir isso com mais profundidade. Se você quer conhecer sobre a minha mentoria, clica aqui embaixo, preenche o formulário, eu mesma vou estar entrando em contato com você e vou te apresentar, se fizer sentido para o seu negócio, como que funciona para a gente poder escalar o seu negócio no digital e, de fato, você atrair clientes qualificados sem perder a sua essência.